grupo de estudantes aqui de Niterói. Sou Felipe Peixoto, tenho 35 anos, comecei minha carreira política aos 9 anos, quando inaugurei na garagem da minha casa o Comitê Mirim para Darcy Ribeiro, candidato a governador, em 1986. Participei do movimento estudantil, fui presidente de grêmio, do movimento comunitário, vereador por 3 mandatos, secretário municipal, secretário de Estado e a última eleição para vereador, batemos o recorde de ter tido a maior votação da história da cidade. E hoje sou deputado estadual. Estou vindo candidato a prefeito de Niterói por acreditar que a cidade de Niterói precisa começar um novo ciclo, um novo momento na nossa história. Temos muito desafio pela frente, mas tenho certeza que com muita garra, com muita determinação e vontade, vamos conseguir avançar cada vez mais na solução dos problemas da cidade. Obrigada, candidato. Candidato, em reportagem do domingo, do dia 2 de setembro, o Fantástico denunciou a corrupção no sistema de saúde de algumas cidades, principalmente a partir de esquemas com as OS. Nessa mesma reportagem, o ex-secretário nacional de saúde e hoje membro do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista, afirmou o seguinte: as organizações sociais são uma forma privilegiada de se apoderar dos recursos do SUS. No final do ano passado, em regime de urgência, a Câmara aprovou a Lei 2884, que regulamenta exatamente a administração de recursos públicos destinados à saúde por essas organizações sociais, sem ser necessária a licitação e a fiscalização municipal das OS. Em seu programa de governo, candidato, o senhor afirma o fortalecimento da participação popular diante a este assunto com a proposta dos conselhos distritais. Todavia, como proceder com essa participação popular, uma vez que a votação das leis das OS, que foi na Câmara, foi feita em sessão extraordinária e a portas fechadas? Qual a sua opinião sobre a afirmação do ex-secretário nacional de saúde quanto aos recursos do SUS? E quem administrará os recursos para a área de saúde caso a prefeitura seja do PDT? A prefeitura precisa gastar bem os recursos públicos. O que precisamos em Niterói é resolver a questão da emergência. A nossa cidade vive hoje um caos. As principais emergências em Niterói foram fechadas. O Antônio Pedro, por exemplo, que sempre foi a principal emergência da cidade, que é administrado pela Universidade Federal Fluminense, está hoje com suas portas fechadas. O Azevedo Lima tem uma emergência fechada, não atende todo mundo que precisa de atendimento. E para completar, a emergência pediátrica do Hospital Getulino também está fechada. Não adianta só abrir essas emergências. Como prefeito, eu vou pedir ao governo do Estado e ao governo federal que possa reabrir as emergências, e vou dar o exemplo também em reabrir a emergência do Getulino. Agora, o principal que a gente precisa ter em Niterói são 4 unidades de urgência 24 horas. Uma na região oceânica, outra na região de Pendotiba, outra no centro e a outra na Zona Norte. Saúde 24 horas. Essa será a nossa prioridade, o que nós vamos atacar, sem dúvida nenhuma, e prestigiar. O cidadão que chega na porta de uma unidade de urgência, na porta do posto de saúde, não quer saber, do outro lado, por que está sendo atendido. Quer ser bem atendido. E essa vai ser a nossa prioridade. Vamos trabalhar com modelos modernos e que garantam não só um bom atendimento, mas sem dúvida nenhuma um sistema que permita a fiscalização. Todas as unidades de saúde, em Niterói possuem o conselho gestor. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, visitei todas as unidades e pude participar da implementação dos conselhos gestores das unidades de saúde, aonde o servidor municipal, aonde o morador, aonde o profissional de saúde participam juntos da discussão do funcionamento dessa unidade. Temos que fortalecer esses instrumentos. Assim seria a participação popular. A participação popular através dos conselhos comunitários das unidades de saúde. Toda unidade de saúde possui um conselho que participa. A direção da unidade, que participa a comunidade, uma representação médica e outra representação dos funcionários. Dessa forma, você tem uma participação e um acompanhamento por parte dos servidores e da população com relação à prestação de serviço que é feita naquela unidade. Entendi. Candidato, e quanto à declaração do ex-secretário de Saúde, Francisco Batista, referindo-se às OS como instrumentos de apoderação dos recursos do SUS, o senhor concorda?
eu entendo que a unidade de saúde tem que funcionar. O modelo de funcionamento dela tem que ser o melhor modelo. E a gente não pode admitir que tenha corrupção, seja qual for o modelo, seja por OS, seja por administração direta, seja através de associação de moradores. O que nós temos que ter é um sistema de fiscalização e de controle que não permita que recursos públicos da área de saúde estejam indo parar na mão de pessoas que estão ali com outros objetivos e não em zelar pela saúde pública. No nosso governo teremos um sistema de controle de fiscalização intenso para não permitir que o recurso da saúde seja desviado de forma alguma. Obrigada, candidato. Agora a segunda pergunta, por gentileza, Pode continuar. Candidato, mesmo sendo do mesmo partido, é nisto que na sua campanha eleitoral o senhor evita, tem receio de não vincular a sua imagem com a candidatura do ex-prefeito, do atual prefeito Jorge Roberto Silveira. Por que essa não vinculação? O senhor manterá as secretarias e os cargos comissionados? Dará continuidade ao projeto da prefeitura atual? Se não, como o senhor vai diferenciar essa prefeitura, mesmo sendo do mesmo partido e contando com as mesmas bases aliadas? Primeira questão importante deixar claro que esse modelo de gestão da cidade está ultrapassado. O próprio prefeito publicamente reconhece que esse modelo de gestão começou já. Pode começar. Quer que eu faça de novo? Não precisa não. Só barato, fácil. Sem problema. O importante é começar um novo ciclo. Esse modelo de administração da nossa cidade está completamente ultrapassado. O próprio prefeito publicamente veio à imprensa e disse: esse modelo de gestão não funciona mais. E o meu compromisso é um compromisso com a mudança, de começar de fato um novo ciclo, um governo inovador, um governo que tenha novas pessoas, novas ideias. Vamos fazer uma estrutura enxuta, moderna, que seja capaz de enfrentar os problemas do século XXI. Essa estrutura administrativa que hoje existe conseguiu resolver os problemas do século passado, na década de 90. Hoje nós temos novos problemas e para isso precisamos de pessoas com novas ideias. E a nossa candidatura, ela vem exatamente de um movimento de pessoas. Eu não era o candidato, vocês acompanharam isso pela imprensa. Essa candidatura surgiu exatamente de uma mobilização da sociedade, da internet, que queriam uma novidade nas eleições. Alguém que pudesse representar de fato algo novo e que pudesse de fato começar esse novo ciclo. E esse é o nosso compromisso. Não existe hipótese de dar continuidade àquilo que o próprio prefeito admite que não funciona mais e mais do que isso, e que está reprovado pela população. Jamais eu nego a minha história e minha relação com o PDT. Se você entrar no meu site e ver todo o material, tem toda a minha história. Todos os lugares que eu passei, o que eu fui na minha vida, como secretário, como vereador, inclusive a minha trajetória toda no PDT. Isso eu não nego de forma alguma, está escrito, só que nesse momento a gente precisa começar um novo momento na história da cidade. Entendi, compreendido, candidato. Agora a pergunta sobre educação. Candidato, em maio de 2011, a Prefeitura de Niterói estabeleceu em nota pública que os novos valores da hora-aula dos professores da rede de educação resultariam no piso salarial de R$ 904,70. Na sua proposta eleitoral, consta a promessa de uma melhora considerável na educação. O senhor usa os seguintes termos: tornar a educação inclusiva, democrática e solidária. Candidato, uma coisa que suscitou curiosidade é que o senhor em nenhum momento cita aumento salarial e novos concursos públicos. Essas medidas seriam desnecessárias para a nova perspectiva da educação? Ou se não, se elas são necessárias, como é que elas seriam efetivadas? O principal é a valorização do profissional de educação. Minha mãe é professora da rede municipal, da rede estadual, se aposentou nessas duas matrículas, foi diretora de escola, então tem um compromisso muito próximo com a educação, não só pela influência dela dentro da minha casa, mas pela minha relação com o Darcy Ribeiro, que eu tive na minha infância, e atualmente com o Cristóvão Buarque. Vamos ter um programa, sem dúvida nenhuma, que valorize o profissional de educação na nossa cidade. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, com melhorias salariais, com revisão, se necessário, do plano de carros salários, e mais do que isso, de valorização daquele profissional que atua na rede de educação. Temos um déficit grande de alunos na faixa de 0 a 5 anos. E para isso vamos ter que ampliar bastante o número de vagas de educação infantil. E a nossa meta é construir 20 novas unidades de educação infantil e com isso ter mais 4.000 alunos dentro da rede municipal voltada para essa faixa de 0 a 5 anos. A 5 anos, correto. Valeu. Bom, candidato,
É de conhecimento de todos os surtos de violência que atingem Niterói, com índices de criminalidade escalando a níveis alarmantes. A solução encontrada pelo atual prefeito incluiu o pagamento de horas extras aos policiais para que esses fizessem patrulhas fora do horário de serviço. O senhor pretende manter essa medida ou o senhor pretende dialogar com a esfera estadual? Qual o seu plano para solucionar esse problema e como seria executado? Vamos ampliar esse programa que é o PROES. É um programa que permite que o policial na sua hora extra esteja trabalhando nas ruas, reforçando o policiamento da cidade e dando apoio à prefeitura. A nossa meta é ampliar o PROES, que hoje tem 146 policiais por dia nas ruas, para, se necessário, 300 policiais. E além disso, vamos ampliar o efetivo da Guarda Municipal, que hoje tem 390 guardas e vamos ter 660 guardas até o final da nossa gestão. Então, enquanto a gente não consegue fazer o concurso e recomplementar o efetivo da Guarda Municipal, estaremos utilizando policiais do PROES para estarem trabalhando e auxiliando aqui. Agora, o mais importante é ter guardas municipais preparados, treinados, que sejam capazes não só de atuarem na fiscalização do controle urbano, mas especialmente para estarem garantindo a segurança da população de Niterói. Não podemos confundir o papel do município e do Estado nesse processo. E para isso, vamos buscar essa parceria com o governo do Estado. Como prefeito, na minha primeira semana, vou pedir uma audiência ao secretário Beltrame e vou cobrar por parte dele os investimentos na área da segurança pública. Não dá mais para a população de Niterói ficar sentada no sofá, vendo pela televisão. Todos os investimentos na área da segurança pública estão sendo feitos no Rio de Janeiro e Niterói está esperando esses investimentos até hoje. Da mesma forma que antes mesmo de participar do movimento de ser vereador, quando eu participava do movimento comunitário, já reivindicava melhorias na segurança da cidade. Como vereador, fui presidente da Comissão de Segurança e até mesmo como secretário de Estado, sempre estive ao lado da população de Niterói, cobrando uma atitude com relação às melhorias na segurança da cidade. E como prefeito, não será diferente. E para fechar isso tudo, simbolizando a integração da Polícia Militar com a Prefeitura, teremos um grande centro de operações com as informações das câmeras da PM, da Prefeitura de Segurança, do Trânsito, da Defesa Civil, um local onde a Prefeitura possa ter todas as informações importantes para tomar as decisões nas horas difíceis da cidade. Compreendo investimento no combate à violência, mas a sua campanha proporia alguma coisa em investir na prevenção à violência? Sem dúvida nenhuma. Tanto que o nosso mote, se você olhar o nosso programa de governo, fala muito, na verdade, não na lógica repressiva, e sim na preservação da vida das pessoas. A lógica tem que ser essa, de fazer a prevenção. E a Prefeitura pode contribuir muito com a prevenção, não só com a presença da Guarda Municipal nas ruas. A Prefeitura pode contribuir muito na prevenção à violência, e esse vai ser o nosso mote, não só com a presença da Guarda Municipal na rua e com a presença dos policiais do PROES, mas trabalhando muito no investimento na iluminação pública. Vamos modernizar a nossa iluminação pública, criando iluminação para as calçadas, realizando também podas periódicas e vamos instalar os Conselho Municipal de Prevenção à Violência, regionalmente. Cada região vai ter... Pode estar mais rápido, candidato. Paramos depois da iluminação. Além dos investimentos na área da iluminação pública e na poda das árvores, vamos implementar em cada região da cidade um Conselho Regional de Prevenção à Violência, para que a gente possa acompanhar as estatísticas da segurança pública e que a Prefeitura possa atuar de forma permanente no combate ao crime de forma preventiva. Além, é claro, de todas as campanhas de repressão que a Prefeitura do Governo do Estado tem que fazer. Além, é claro, de dar apoio a todas as políticas que estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado com relação à questão da prevenção aos crimes da cidade. Ok, obrigada, candidato. A última pergunta, baseada no seu projeto de campanha, é sobre as obras da cidade. Bom, candidato, o Mergulhão tem previsão de conclusão para julho deste ano. Os atrasos são consecutivos nas obras, mudança de empresas e aumentos exponenciais dos custos e nada feito. Futura Charita de Cafubá, mais uma promessa não cumprida, pedágio abusivo, sob o comando da Via Oceânica por 35 anos, com o cidadão niteroense pagando R$ 9,00 para ir e voltar todo dia. As Barcas S.A. continuam oferecendo um serviço que não satisfaz a demanda.
O niteroense que trabalha no Rio sofre mais de 2 horas por dia para voltar ao lar e descansar. Os engarrafamentos viraram rotina na cidade. Seu chefe de gabinete, o senhor Sérgio Marcolini, foi responsável pela Secretaria de Transporte, candidato. Dentro desse contexto, há real chance dele permanecer na secretaria? E nesse sentido, o projeto Lerner terá continuidade no seu governo? Candidato, as empresas de ônibus continuarão pagando ISS de 1% e aumentando o preço da passagem? Por favor, você poderia falar um pouquinho sobre o tempo para finalizar as obras do Mergulhão, o pedágio do túnel Cafubá, a pressão municipal sobre as barcas SA, a constatação da linha 3 do metrô e a utilização das ciclovias e outros meios de transporte alternativo. Ou seja, urbanização dentro da cidade de Niterói. Você quer que eu use o meu tempo todo para poder falar sobre isso? Pois é. A quantidade de perguntas aqui, eu vou ter que discorrer dos meus 10 minutos para te responder. Verdade. Mas o principal é o seguinte, a cidade de Niterói possui muitos planos. Primeiro nós tivemos o PIT, depois do PDDT e mais recentemente o projeto Lerner. O nosso compromisso é criar os corredores integrados de transporte, o CIT. Vamos tirar do papel esses projetos. O que compreende o CIT? O que compreende o CIT? Termos os terminais de integração do Piratininga, o terminal Lar da Batalha, o de Charitas e do Caramujo, mudando o nosso sistema de transporte. Teremos um sistema de transporte onde a população vai poder pegar o ônibus próximo da sua casa, ser levada até um terminal de ônibus e de lá sair um ônibus confortável, seguro, o ônibus seja capaz de atrair essa população hoje, que não usa mais o ônibus, para dentro do sistema de transporte. Vamos, sem dúvida nenhuma, valorizar um transporte público de qualidade. A solução para resolver os problemas de trânsito da cidade passam pela implementação do CIT. E vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Com parceria com o governo federal, inclusive a Prefeitura já buscou recursos junto ao Ministério das Cidades para a viabilização desses projetos que já foram elaborados no passado e vamos tirar esses projetos do papel. A cidade de Niterói não aguenta mais isso. Além dessa intervenção, o governo do estado vai fazer a licitação da linha 3 do metrô, que é a ligação de Niterói, São Gonçalo. Já tem recursos contraídos através de um empréstimo do governo federal para a realização dessa obra. Essa obra é de vital importância para a nossa região leste metropolitana, até porque nossos problemas hoje viários tem muito a ver pela falta de estrutura de transporte na nossa região como um todo. Niterói está inserida numa região de quase 2 milhões de habitantes, o São Gonçalo com 1 milhão ao nosso lado, Maricá cresceu 60%, temos que ter investimentos grandes na área do transporte, como a linha 3 do metrô, como os CIT, corredores de teletransporte, e também da extensão do corredor metropolitano da Alameda, que hoje termina no final da Alameda, e que, em negociações e conversas com o governo do estado, nós temos a intenção de estendê-lo, passando pelo Caramujo, Tribobó, chegando até Alcântara e depois em Itaboraí, na RJ 104, e também chegando em Maricá, através da RJ 106, lá em Noã. Com esses investimentos, teremos uma melhoria no sistema de transporte leste metropolitano. Além de uma estrada de 15 quilômetros, que na verdade já existe, precisa fazer interligação de Várzea das Moças até a ponte, numa estrada de 15 quilômetros, um arco na divisa de Niterói com São Gonçalo, integrando a RJ 106 em Várzea das Moças, a Estrada Velha de Maricá em Rio do Ouro, passando por Maria Paula, Baldeador, depois Cova da Onça, Morro do Castro, chegando no Tenente Jardim, tirando de dentro de Niterói todo o fluxo de passageiros que hoje estão entrando na cidade, vindo de Maricá, de Itaipuaçu, vindo de São Gonçalo, ou aqueles mesmos moradores que moram no Engenho do Mato, no Mar à Vista, na Vila Central, ou aqueles moradores de Maria Paula, Matapaca e Vila Progresso, que podem utilizar esse caminho de saída da cidade sem passar por dentro do Lar da Batalha, Canal de São Francisco, Roberto Silveira, Marquês de Paraná e Jança de Melo, e aquelas pessoas que entram por Niterói via RJ 104 não passarem mais na Alameda. Então teremos um arco na divisa de Niterói com São Gonçalo, tirando esse fluxo de veículos que hoje entram para dentro da cidade. Esse é o nosso compromisso, tirar esses projetos, tanto do município quanto do estado, e articular com as prefeituras para que eles se tornem realidade. Além disso, teremos um programa muito intenso de investimentos na área do transporte não motorizado. O CIT também compreende olhar a rua para todos que passam ali. Então o nosso conceito será de conceito de rua completa. A rua tem que ter uma preocupação para o carro que passa ali, para o ônibus, mas especialmente para o ciclista e para o pedestre. Eu sou autor da lei que criou em Niterói o Estatuto da Bicicleta.
E Niterói, na nossa administração, será a cidade da bicicleta. E a cidade, na nossa gestão, será, sem dúvida nenhuma, a cidade da bicicleta. Niterói tem toda a vocação para isso. Temos um raio de aproximadamente 5 quilômetros, quase que a metade da população de Niterói, e podemos e devemos incentivar o uso da bicicleta como locomoção. Então, nossa meta é ampliar o nosso sistema de ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis, que hoje possui 49 quilômetros, para 200 quilômetros. Ampliar o estacionamento de bicicletas, que nós temos hoje, 400 pontos de estacionamento de bicicleta, para 2.000 pontos de estacionamento de bicicleta. E, além disso, investir de forma maciça, como, por exemplo, trazer para Niterói um sistema de aluguel de bicicletas, como já tem na Europa, como já tem no Rio de Janeiro, e que Niterói tem condições de receber. E, para finalizar, outro investimento na área do transporte não motorizado. E, para completar, outro sistema importante do transporte não motorizado que vamos trazer para Niterói são os corredores integrados de transporte voltados para os pedestres. Como eu falei, no raio de 5 km você tem grande parte da população de Niterói morando. Quem sai de Caraí ao centro pode levar 15, 20, 25 minutos, dependendo de onde mora em Caraí. De Santa Rosa, 25, 30 minutos. Vital Brasil, 30. Se você for para Barreto, por exemplo, 20, 25 minutos. Se tivermos na nossa cidade o que a gente está pretendendo desenvolver, que são calçadas acessíveis, seguras, iluminadas, com sombra, estaremos trazendo para a cidade uma grande massa de pessoas que podem se deslocar a pé, desde que tenham a segurança necessária para isso. E nossa proposta de governo deixa isso muito claro, e como prefeito teremos os corredores integrados de transporte voltados para o pedestre também. Túnel Estrada de Cafubá é uma obra que foi licitada. Eu, como vereador da Câmara Municipal, vou ter contra a cobrança do pedágio, só que como prefeito eu tenho que ter responsabilidade. Não posso, como prefeito, rasgar um contrato assinado, até porque existem cláusulas previstas de indenização concessionária por desistência da prefeitura. O que eu posso criar, ao dizer que não vou fazer essa obra, é criar um imbróglio jurídico de ficar discutindo 10, 15 anos a realização ou não dessa obra. Como é a minha prioridade é ver essa obra completa, como prefeito eu vou respeitar não só esse contrato, como outros contratos já foram assinados. Agora, o fundamental é que a prefeitura fiscalize, que antecipe esse cronograma. E caso a concessionária não esteja cumprindo tudo que está previsto, que denuncie o contrato e possa romper esse contrato. Com relação ao mergulhão, eu como prefeito vou concluir aquela obra se ela não estiver conclusa. Não tem condições de uma obra daquela, no coração da cidade, onde todo mundo passa, estar da forma que está. Então esse é o nosso compromisso de investir muito nessa questão, nessa área. Ok, candidato, dentro dessa sua proposta de transporte urbanístico, teria previsão no seu mandato do Sérgio Marcolini continuar na secretaria? Vamos acabar com a Anitrans. A Anitrans foi criada, eu vou ter contra quando eu fui vereador, ela foi criada como uma sociedade de economia mista para poder fazer o planejamento do trânsito da cidade. O nosso objetivo é criar um instituto de planejamento e extinguir a Anitrans, porque não tem sentido hoje ter uma sociedade de economia mista se o órgão que toma conta do trânsito da cidade tem que ser a administração direta. Teríamos uma secretaria de trânsito e transporte que será ocupada por um técnico específico para atuar nessa área. Ok, muito obrigada. Candidato, agora a sessão de perguntas dos integrantes da rede social Voto Consciente. São perguntas mais sucintas. O Rafael Louros perguntou o seguinte: em matéria publicada pelo jornal O Fluminense, o presidente nacional do PDT afirmou que a partir da sua homologação como candidato a prefeito, Jorge Roberto Silveira passaria a coordenar sua campanha. Candidato, qual a função do atual prefeito na sua campanha eleitoral? Quem coordena a minha campanha sou eu. Todas as minhas campanhas, quem coordenou foi eu, não faz diferença nenhuma. Eu que fico à frente, eu que resolvo as coisas, eu que defino as coisas importantes da campanha, a estratégia da campanha sou eu que tomo. O presidente nacional do partido, meu amigo Carlos Lupe, se antecipou uma decisão que é a opinião dele com relação a isso, mas que não transmite o que ele está fazendo na campanha. Nossa campanha é fruto de uma aliança de vários partidos e foi construída pela participação da sociedade que definiu esse processo. E tenho certeza que eu conto com o voto dele, como eu quero o voto da população toda a cidade de Niterói. Certo, muito obrigada, candidato. Agora, o Robson Marques fez a seguinte pergunta. Candidato, estive no debate na OAB e vi que ficou uma pergunta que não foi respondida. O tema era educação.
Na ocasião, o CEP, que é o Sindicato Estadual dos Professores de Educação, perguntou se o senhor se comprometia com algumas exigências deles. Elas eram: elevação do piso de maneira significativa e redução da carga horária dos funcionários para 30 horas. O senhor poderia respondê-la agora? Eu não posso, num debate, numa pergunta, trazer uma pauta de negociação sem ser o prefeito, sem ter noção do impacto financeiro que isso representa dentro da rede municipal de educação e ser responsável, por exemplo, de deixar de ter professor em sala de aula por uma redução de carga horária sem concurso público. Essa é uma reivindicação que o CEP faz e que nas mesas de negociação vão poder ser discutidas e a prefeitura, no seu corpo técnico, vai avaliar a possibilidade ou não de atender uma demanda do sindicato. Entendi. Candidato, agora a pergunta do Bernardo Magalhães. Se fosse eleito, qual o principal foco nos esportes da cidade? Vamos investir muito no esporte. Vamos ter uma lei de incentivo ao esporte do município. Vamos dar todo o apoio a todas as atividades esportivas que são realizadas na cidade. Vamos buscar apoiar aqueles atletas que hoje se tem um desempenho importante, levam o nome da cidade. E o fundamental é que a gente se aproprie do Caio Martins. O Caio Martins hoje é um espaço que não pertence à população de Niterói. A população não consegue visualizar e a nossa meta é incorporar o campo para a prefeitura, destruindo aquela muralha que está em volta do campo e transformar o Caio Martins em um grande espaço de esporte e de lazer. Além dos investimentos necessários em outras modalidades esportivas, aproveitando essa vocação natural da cidade, que é para o esporte. Sem dúvida. Candidato, agora a última pergunta do André Feodip. Ele pergunta o seguinte: no programa de TV do candidato, ele menciona o ordenamento das linhas de ônibus como uma medida para melhorar o trânsito, citando até o exemplo de ônibus que circulavam vazios pela cidade. A minha pergunta é a seguinte: como ele pretende reorganizar as linhas de ônibus da cidade se o atual prefeito acaba de licitar a concessão das linhas por 20 anos? Tal reordenamento não foi pensado antes de conceder o serviço por apenas 15 milhões de reais nessas empresas? Na verdade, o que nós tínhamos até então era um sistema engessado, que tinha sobreposição de linhas e que impedia que a prefeitura pudesse remanejar o sistema de transporte. O modelo concedido prevê a presença de consórcios, onde a prefeitura tem condições de rever o itinerário das linhas, tem condições de realocar, criando novas linhas e distribuir melhor o sistema de transporte na cidade. Porque hoje, por exemplo, nós temos uma situação que quem, por exemplo, mora no canal de São Francisco não tem uma linha de ônibus que leve esse passageiro até o terminal de Charitas para pegar o catamarã. Ou moradores de Piratininga que não tem como ir para Icaraí. O remanejamento dessas linhas de ônibus já é permitido pelo atual modelo que foi concedido, que é um modelo de consórcio, em que a prefeitura vai poder definir quais são as prioridades para atender a população de Niterói de forma mais segura no transporte público de melhor qualidade. Tá, ok. Candidato, muito obrigada por nos receber, foi uma honra pra gente, boa sorte na campanha e, por gentileza, senhor, se pudesse fazer umas considerações finais, se dirigir aos integrantes do Voto Consciente. Queria pedir a vocês que conheçam um pouco mais da minha história, das minhas propostas, que possam entrar no nosso site, felipeprefeito12.com.br, que possam me seguir no Twitter, através do Felipe Peixoto BR, e conhecer um pouco mais das nossas propostas também no Facebook. Venha você também conhecer um pouco mais do que queremos fazer para a nossa cidade de Niterói. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Obrigado, candidato. Voto Consciente. Acesse-nos.